Na série em que a gente analisa erros de interpretação de texto, tem um comentário recorrente que é: "Meu Deus, que burrice!", de quem fica indignado porque alguém não entendeu um texto, uma ideia, que para essa pessoa parece fácil, parecia evidente. Mas ontem chegou um comentário bem mais interessante de uma pessoa que escreveu uma coisa assim: "Nossa, na primeira leitura eu entendi tudo errado, preciso descansar". E eu achei que esse comentário valia um vídeo, porque é muito comum, quando a gente identifica um erro, a gente imaginar que ele deve ser causado por limitações cognitivas, por limitações intelectuais, num sentido de repertório mesmo, por desatenção, por preguiça ou até por um processo de alfabetização que não se consolidou. Mas poucas pessoas levantam hipóteses sobre fatores externos para tentar justificar por que alguém leu como leu. E às vezes o fator é: a pessoa estava muito cansada. E isso precisa ser levado em conta, porque o nosso esforço ativo, a nossa atenção, o nosso foco, tudo isso faz parte do processo de leitura. Ou seja, isso vai influenciar no resultado final da interpretação. Aliás, mudando um pouquinho de assunto, sempre que alguém me mostra que passou um erro ortográfico ou gramatical, de concordância, uma coisa assim, num veículo jornalístico ou num livro, eu sempre fico pensando sobre o contexto de produção dele. Porque, por exemplo, muitos veículos jornalísticos hoje em dia não têm revisores, principalmente a versão online dos sites, né? Isso significa que o jornalista vai ter que ser responsável sozinho pela revisão. E por mais que seja um profissional que tem, sim, um amplo conhecimento linguístico, a pessoa que escreve um texto nem sempre está apta para fazer a revisão, porque ela fica cega para os erros. Tem um estudo que foi feito na Inglaterra, se eu não me engano, de um pesquisador que analisou todos os movimentos, as atividades cerebrais que acontecem enquanto uma pessoa escreve, e o fato de ela estar muito preocupada em causar ali um efeito de sentido, em garantir que a mensagem seja expressa do jeito desejado, tudo isso faz com que não seja tão prioritário o detalhe, se tem uma letra que foi digitada errado ou não. Então a pessoa que está muito por dentro do assunto, da ideia, vai reler aquilo e pode ser que ela coma bola, que ela deixe passar algum detalhe que um leitor com um olhar mais virgem, nesse sentido de não estar por dentro do assunto, de não ter escrito, não ter lido o texto antes, vai poder com mais facilidade bater o olho e identificar. No contexto dos livros, eu também consigo imaginar algo parecido, porque os revisores trabalham muito, trabalham mais horas do que muitas vezes seria o recomendável, e não só porque eles se enchem de trabalho, mas porque existe uma demanda do mercado, né? Tem muito trabalho para revisor, as editoras estão sempre atrás de pessoas para trabalharem como freela, quer dizer, as pessoas acabam fazendo muitas horas de trabalho e o olho vai cansando, o cérebro vai cansando, então chega um momento em que essas pessoas deixam erros bobos, às vezes, passarem porque elas estavam cansadas. A mesma coisa acontece com interpretação. Então não dá só pra gente imaginar que se uma pessoa errou, entendeu errado, uma coisa que parecia muito evidente, parecia fácil, é porque ela não tem condições cognitivas, intelectuais de entender. Eu falo muito disso no livro que eu estou escrevendo para vocês sobre interpretação de texto, mas assim, nessa linguagem que a gente gosta aqui das redes, um livro divertido, bem legal, e que vai trazer muitos desses critérios, desses aspectos que influenciam a maneira como a gente entende que a gente lê. Então fiquem de olho, porque em breve contarei novidades. E descansem, gente, porque por mais maravilhosa que seja a máquina cerebral que a gente tem, ela falha e ela precisa de umas pausas.